Vamos levar a pastora Cátia.
Cátia, é melhor. Falei, é melhor. A gente está numa guerra intensa pela nossa nação. E aqui, essa igreja é como intercessor. Tinha que ir a Brasília e estaria com algumas autoridades, mas a gente precisava orar. Autoridades espirituais, a gente precisava alinhar algumas coisas. Né? E no mesmo dia que era para a passagem ser emitida, foi o acidente do Mateus. Eu sei o que eu fiz. E a gente, eu falo, vamos embora, o Fábio não estava em casa, acho que eles estavam aqui ajeitando alguma coisa, e aí a gente ligando a nossa presbítera, bater no meu coração, irmãos. Quando acontece alguma coisa com vocês, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que vocês são, pastores, para nós. Então, se alguma coisa na vida de vocês sai do eixo, tipo, o Senhor... E essa música, quando começou a cantar, ela começou a trazer uma declaração para mim, da certeza. E eu fui para a sala e eu vou embora. Eu comecei, nem sabia cantar ela. Eu só peguei, é a única parte que eu sei da música bem. Eu levantei meus braços e comecei a declarar: se o meu mundo desabar e o chão faltar embaixo dos meus pés. E eu não cantava para mim, cantava para ela. Falei, Senhor, isso não será um efeito dominó. Eu sei que será para a glória do teu nome. Quando ela mandou um áudio para a gente, né? Quando eu ouvi a voz da pastora Cátia, irmãos, porque tudo pode acontecer com a gente. Pode acontecer com a gente. Né, Renata? Né, Lúcia? Né, Malena? Pode acontecer com a gente. Né, pastor? Mas aconteceu com a casa, com os filhos. Tipo, meu Deus. E eu, quando eu li, eu falei, Fabinho, a gente não pode perder ela também, não. Ela não pode, a gente não pode perder. Ano passado, pastor Luiz, né, eu só clamando e falava, Deus, a gente não pode perder eles, não. Era um, eu falava, meu Deus, os filhos para dar dor de cabeça. Mas hoje eu quero me alegrar em Deus. Quando eu vejo qualquer um, vejo alguém triste aqui. Quando alguém estava desanimado, eu falava, não perco ninguém. Né, Felipe? Ninguém. Eu falei, Jesus, foi tu quem nos deu? Ninguém vai sair daqui sem destino. Você concorda comigo? Ninguém sai da casa dos pais sem destino. Muitos filhos estão perdidos porque saíram da casa fora do tempo. Quando a luta chega, deixa eu dizer uma coisa. Minha mãe, quando ela liga para mim, ela fala assim, eu estou orando por vocês. E eu acredito que ela está, meu irmão. Se tem uma coisa que ela sabe fazer bem, no auge da sua boa idade, mais que a gente, né? Uma coisa que ela faz, ou mulher para ser intercessora. Ela se mete em guerra até que não é dela. Porque ela acredita no que ela foi chamada. O Senhor derramou muito sobre nós esses dias. E eu quero pedir a você que abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 4. Peraí que o Mateus fugiu da minha... Então Jesus, versículo 1, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Quando veio a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que
que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: todas essas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram anjos e o serviam. Amém? E aí quando nós vamos para essa construção poderosa, de quando o povo sai do deserto, quando Faraó, ele perde porque foi tocado no seu primogênito, foi tocado naquilo que deveria ser a continuidade. O receptor do seu legado foi tirado dele. E aí ele, com temor, com um medo muito curto, ele, pela ordem de Deus, deixa o povo ir. Mas toda a estratégia de Deus não é para tratar tão somente o povo de Israel. A estratégia de Deus era que chegado o tempo estava passando, a sua nação, o seu povo havia crescido, estava sendo afligido. Porque um dia o favor do Senhor alcançou. Através de José houve fome, não só no Egito, mas a estratégia que Deus deu a alguém que foi retirado do meio dos seus, foi injustiçado. José também é um tipo de Cristo. Ele veio para os seus, e os seus não receberam, não reconheceram. Mas deixa eu lhe dizer, você está entre os seus, e os seus não reconhecem quem você é, não tem problema. Porque Deus sempre quer dar a primeira gota dele para os seus. E aí ele faz todo esse caminho. E o que eu acho interessante em Deus é que ele manda as pragas desafiando os deuses que o Egito tanto idolatrava. Cada praga tinha um Deus. E o nosso Deus mostrou quem era ele. Eu sou quem vocês desejam que eu seja. Quem você deseja que ele seja na sua vida hoje? Alguém que só vai resolver um problema agora? Ou você quer que ele seja o pai que te instrua, que te oriente? Para que isso aconteça, você vai precisar tomar a decisão de não seguir o seu curso, mas seguir o curso que ele tem para você. Achei interessante que quando a gente estava louvando aqui, o Espírito falou muito forte ao meu coração: eu estou mudando destinos aqui. Eu ouvia isso nítido: eu estou mudando destinos aqui.
E é isso que ele estava fazendo com o seu povo. Ele estava tirando o povo que ele disse que vocês vão crescer aqui. Mas vocês são a minha nação. Israel, vocês são a minha, meu tesouro particular. Eu tenho uma proposta com vocês. E Deus os manda sair. E eles saem. E eu sou muito apaixonada por esse sair. E eles vão indo, porque por todas as vezes que eu vou lendo o livro de Êxodo, todas as vezes que eu leio, eu fico observando. Vocês caminham comigo hoje eu estou lenta, tá? Talvez eu acho que eu estou na brisa. Eu acho. Meu corpo, meu cérebro, tipo assim, eu estou, manda poder, Jesus, manda força. Porque, imagina, eu não me lembro o número. Me ajuda, Marcelo? O número do povo que saía do deserto. Quanto? 3 milhões, né? Imagina isso. Está saindo aquela nação e eles... Eu fico de verdade imaginando a canção. Imagina comigo a sua situação. Eu vou mais recente, né? Também, né? Nossa pastora Cátia, vamos lá. Qual foi a canção que te regeu? Porque eu já disse que eu tenho uma playlist, é isso, né? Eu tenho uma playlist de todas as situações da minha vida, tem uma canção. Na sua não tem? Você é diferente? Eu tenho. Para todas as circunstâncias, todas as situações. Mas tem sempre uma que é a canção. Para mim, no meu deserto desde 2022, dos fatos é a do deserto. E ainda é minha canção. Te adorar eu que sou certa me dizer, não vou perder a guerra, te louvar em meio a tentações. Mas que estratégia! Ela é muito Mateus 4, né? Mas ela não é sobre Jesus, ela é sobre nós. Porque ele está sendo ali no deserto, ele vence no deserto o que Israel ele não conseguiu vencer, o que ele acabou se dobrando. Porque eles tinham um lugar a chegar. Eu convido vocês a tirarem um tempo e fazerem uma leitura poderosa de Êxodo capítulo 19. Que texto poderoso. Quando eles têm um encontro com o Senhor chama Moisés e diz, olha, esse povo não pode subir aqui. Sabe por quê? Porque o deserto é o lugar onde nós precisamos deixar tudo o que nós construímos, o que nós fomos. O deserto é o lugar, não é para você morrer. O deserto é o lugar para Deus projetar você. No deserto não vai faltar aliados, não vai faltar inimigos. No deserto não vai faltar a bondade de Deus. Mas é lá nesse deserto. Quando nós temos os líderes, né? E aqui. Mas algumas pessoas, o Senhor foi muito claro para mim como elas eram. E como elas deveriam ser tratadas. Eu vivi uma experiência que eu estava rindo ontem, né? Conversando com os apóstolos. Que fui a Goiânia, fui a Brasília. E quando eu cheguei lá,
as pessoas não conseguiam me discernir, né? Porque eles olhavam, eu estava diante de gente que o Senhor projetou do desejo, dentro do propósito deles. E aí chega lá, e a pergunta é: quem é essa apóstola? De onde ela veio? Quem é ela? E aí teve uma pessoa que falou assim: mas ela é uma menina. Eu falei: gente, adorei menina, né? Menina de 50, gostei desse negócio. Mas, e aí eu ficava observando tudo. Aí chegou uma pessoa: irmãos, eu sou sanguínea com colérica. Eu já nem sei mais como é que eu tô. Se eu sou sanguínea com colérica ou se eu tô colérica com sanguínea. Mas eu acho que eu tô colérica com sanguínea. Aí a pessoa ficava assim: oh meu Deus, ai gente, eu quero cuidar dela. Eu falava: Jesus, tu sabe que não gosta desse negócio? Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar. Eu falava: Jesus, amém, eu vou me submeter a isso. É isso que tu quer? Então tá bom. E eles ficavam tentando me discernir, tentando entender quem eu era. E que eu, diferente ela é, mas eu ainda não discerni. E eu quero compartilhar isso com você, sabe o quê? Não se preocupe com quem não discerne você. Não se preocupe com quem não discerne e acaba diminuindo você. Você está no lugar onde Deus quer que você esteja. E eu sinto muito, esse lugar é o lugar que eu e vocês conhecemos como lugar da humilhação. Mas a palavra do Eterno nos ensina que aquele que se humilha, o Senhor, porque aí a gente usa uma frase: os humilhados serão exaltados. Já está soberba em pessoa. Então não será, porque a palavra do Eterno também nos ensina que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E a história vai nos contar o propósito da condução. Quem conduz Jesus ao deserto? É o diabo? Quem conduz? Fala, eu gosto de participar, pode ter problema não. É o Espírito. É Ele quem conduz Jesus ao deserto. E nessa condução, e nesse conduzir a Jesus, Ele começa a tocar em áreas que eu e você certamente já caímos muitas vezes. Então, porque o capítulo 4, ele dá uma continuidade do capítulo 3, quando ele diz que quando Jesus é batizado por João, e ele diz, e o Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz, se alegra, se deleita nele. E aí eu vou lá. Olha para a sua vida agora. Olha para o que você está vivendo. Você compreendeu quem é você? Há uma palavra do Pai sobre a sua vida. E quantas vezes nós vamos vivenciar processos sem estar devidamente dentro do relacionamento com o Senhor. Relacionamento devido. Sem deixar a nossa mente de combate. Sem permitir que de verdade o Senhor nos transforme. Por isso que é necessária a renovação da nossa mente todo o tempo. É necessário todo o tempo que a nossa mente seja renovada para que possamos compreender o que o Senhor está fazendo conosco no caminho. Você não pode querer, a gente declara aqui, né? Quem se antecipa governa. Mas por que quem se antecipa governa? Porque compreendeu o seu tempo em Deus. E aí tem um montão de gente se antecipando. O problema é seu, não é de Deus. O problema é que você não ouviu. Você acha, tem uma impressão no seu coração. E a gente também costuma muito ligar: só porque deu ruim, não é de Deus. Só porque não foi do nosso jeito, Deus não está. Deus não trabalha da nossa maneira. Por isso, o tempo é dele.
O homem pode construir o que quiser construir. Mas se ele disser, não é essa construção, ela não é sólida. Ela vai se destruir. Nós queremos chamar a tua atenção nessa noite. Para você não ser alguém raso, mas para você se permitir ser fundamentado em Cristo. A gente reclama de tudo, do que deveríamos, como deveria ser as coisas. Irmãos, eu sou enjoada, sou muito enjoada. Voz para mim é a seguinte: voz para mim é de renúncia, voz para mim é de dedicação. Agora, para quem não construiu nada, sinto muito, me perdoe, dá pitaco no meu ministério, dá pitaco na minha casa. Bom, dou nem confiança. Sabe por quê? Para chegar aqui e para ir aonde eu preciso ir. Você vai ouvir minha história, você vai ouvir meus processos, e aí você vai compreender o que a gente teve que deixar para chegar até aqui. Deixar mesmo, deixar e ir consertando meus filhos, deixar e ir restaurando o meu casamento, deixar e ir pegar pessoas, tem que estar aqui, nesse tempo aqui. Cuidado com o que você carrega. Por isso que a nossa conexão com o Abba, ela é importante. Esses dias a gente viveu isso, né? Ele nos deu chave, segredo e porta. E agora eu vi na brisa, querido, dizer a você que o nível do teu relacionamento com o Abba você já entrou. Está agitado, sem paz, por quê? Entrou na porta. Agora sente a mesa. Pegou a chave, pegou o segredo, sente a mesa, mas não sente a mesa sendo irresponsável. Sai aqui dessa noite tendo a certeza que você vai precisar a começar a fazer o que não gosta, a comer o que não gosta, a ouvir o que não quer. Mas tudo porque Deus tem um compromisso com a palavra que Ele liberou sobre a sua vida para dar o destino. Você acha que para nós chegarmos até aqui, quando eu me vi aonde eu estava, como eu me vi com quem eu estava, engraçado que com quem eu estava era a pessoa de destaque, né? Mas todas as outras pessoas ficavam assim: quem é ela? E a pessoa que era de destaque lá, claro, eu fui para apresentar o nosso livro, né? Mais um filho que nasce, né? E eu vou lá, e aí eu fiquei pensando, olhando para o lugar, não vou apresentar aqui não vai funcionar. Como é que vai ser isso aqui? E aí, quando eu encontrei com aquela mulher, aquela serva, né? Vocês viram Edmeia Williams? Nossa, que honra! Que honra! Eu falei: Senhor, irmãos, deixa eu ensinar uma coisa poderosa para vocês. A gente quer construir em cima de escombro, deixa o Senhor limpar. Nós vivenciamos um processo de restauração. Sim, eu louvo a Deus pela vida dela, porque a história dela é muito profunda. Mas acredite se quiser, ela não é honrada no Brasil. As nações chamam ela. Ela vai para fora, ela já viajou quase todos, ou se não todos, com a idade que ela tem, 82 anos. E eu fico com vergonha quando eu subo a escada e vocês têm que me ajudar. Eu falei: Jesus, é só um tempo, hein? Porque daqui a pouco eu quero estar com 80, com até menos, pelo amor de Deus. Pelo menos com durinha. Porque ela descia e ainda dava salto, né, Érica? E eu falo: Jesus, se eu der um salto aqui, vai tremer minha alma. O que eu quero, assim, é a gente saber, a gente tem uma palavra que diz assim, Marcele: aquilo que eu não reconheço, eu não valorizo. Se eu não valorizo, faz o quê? Vai sair da minha vida.
E eu tô lá. E aí, ela foi a única pessoa que me reconheceu. Vem cá. Quando eu fui entregar o livro para ela, e aí eu fiquei tipo assim, tiro foto, né? Falei, Jesus, não quero parecer que é tietagem, mas eu quero que ela lance meu livro. Só queria uma foto. Mas eu queria, o Senhor tinha falado para mim, fala para ela colocar a mão na sua cabeça. É sobre autoridade. E ela tem uma autoridade que eu não tenho. Ela tem 82 anos, eu tenho 49. Se eu chegar na metade, eu estou feliz. E eu falei para ela, nossa, você lembra muito a minha mãe. Muito a minha mãe. Muito. Até na forma de falar, glória a Deus, sem filtro nenhum. O bom da idade é isso, né, pastora Maria? Sem filtro. Quem vai ousar se meter contigo? Ninguém, nem eu. E ela pegou o livro. E aí, vamos tirar uma foto. Falei, Jesus, glória a Deus. Fui lá para tirar a foto. E quando fui a tirar a foto com ela, o Senhor falou com ela quem eu era. Mas também mostrou o que as trevas estavam tentando fazer. Só que eu tirei a foto. E aí o pessoal estava indo embora. Eu agradeci, tchau. Só que no outro dia a gente ia almoçar junto, mas eu não sabia. E aonde nós ficamos, a casa estava muito cheia, muita mulher, tu sabe como é que é? A mulher fala. Quando eu sentava para tomar café, as mulheres queriam falar. E, nossa, e daqui a pouco, todo mundo saiu. Só ficou eu e a Érica. Todo mundo saiu. Só ficamos nós. E daqui a pouco ela chega. E aí quando ela chega, a gente começa a conversar. Eu falei, Jesus. E foi na mesa. E ela foi, né, Érica, ministrando a gente. Fomos conversando. Foram 3 dias com ela, de aprendizado poderoso. E daqui a pouco ela teve uma visão comigo, ela teve uma visão com o meu pulmão. E ela falou, quando você voltar para o Rio, você vai ver esse pulmão aí. Eu falei, eu vou ver. Irmãos, eu confesso para vocês que eu nem me atribulei. Falei, Jesus, eu sei em que mão eu estou, mas se o Senhor está revelando, e foi muito rápido. Falando sobre o pulmão, e aí ela pegou e falou assim, eu tinha liberado, foi na hora que eu liberei a palavra sobre ela, né? Eu liberei uma palavra sobre ela, aquilo que nós ensinamos aqui, sobre a guerra de altares, e aí eu falei para ela, lancei uma oferta sobre a vida dela, e aí ela ficou parada, que ela não recebia, ela não tinha esse hábito. Quando nós lançamos, ela levantou, e aquilo que o Espírito tinha falado comigo, ela fez. Então eu recebi de uma autoridade. Ela colocou a mão na minha cabeça. Eu fui logo, eu sou boba, né? Eu falei, estou extraindo tudo. Eu quero tudo. Irmãos, naquele momento nem me preocupei com o que foi dito. Porque ficou todo mundo preocupado, né? E aí o pessoal falou, não, ela acabou de vencer um câncer agora. Eu falei, não, 1 não, 2. Falei para eles, eu venci. Só ali na mesa eu pude testemunhar que eu venci o linfoma não Hodgkin e estou vencendo a leucemia. E eles ficaram me olhando, como todos tinham médicos lá também, né, Érica? E eles queriam compreender, como assim leucemia? Como assim linfoma? Então é isso que eu quero falar aqui dentro da palavra de Mateus para você. Quando o Senhor nos conduz para o deserto, meu amigo, não tem fome, não tem sede, tem poder de Deus. Você sabe quem te conduziu. Então quando eu comecei a falar, todo mundo ficou assim, me olhando, e ela foi ministrando sobre a minha vida. Eu já nem me preocupei. Na hora que ela falou, é claro, Deus me mostrou uma enfermidade no seu pulmão, algo no seu pulmão, eu de fato, de verdade, eu nem lembro. E aí, na hora, irmãos, eu nem consegui pensar. Eu só consegui entender que Deus me colocou diante de alguém. E eu precisava extrair algo, porque o pulmão fala de fôlego. E eu preciso de fôlego para ir para as nações. Entendeu a chave? Você entendeu?
que a força que nós precisamos, falei, Senhor, é o teu fôlego, não tem nada que o Senhor faça através da minha vida, o Senhor faça em mim, que o Senhor não tem um propósito maior do que eu. Nada do que você perdeu, nada do que você está vivendo, que não esteja no controle do Eterno. O que Ele vai precisar é do seu posicionamento. Não adianta ganhar chave, ter segredo, se você não se posicionar. Se quando o deserto chegar diante de você, você recuar, você murmurar, você reclamar, porque não entendeu quem é o Senhor na sua vida. Sabe o que eu entendi? Eu falei, Senhor, eu vim aqui para Goiânia, não foi para ninguém me conhecer, não foi para me apresentar nada. Eu vim aqui pegar uma chave. Eu estou pegando a minha chave, amém? Amém. Qual foi a mensagem nossa do dia 1º de janeiro, do nosso culto? Priscila, nossa diaconisa, fez um mapa lá atrás. E qual é a mensagem que é dada quando vem os aniversariantes? A sua foto está onde? Fala alto. Eu estava diante de uma mulher que vai pelas nações. Eu falei para ela, eu tive que vir a Goiânia para a gente estar junto, quando você mora no Rio de Janeiro. Eu tive que vir a Goiânia para vir, eu vi e fui lá para receber uma. Ela falou assim, eu não tenho data para o Rio de Janeiro. Eu falei para ela, mas você vai precisar ter uma data para mim. E ela falou, meu fim de semana, esse ano está ocupado. Eu falei, não tem problema, a gente abre a agenda durante a semana, mas que ela estará aqui, ela estará, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por esse caminho? É isso. Deus está dando destino para a sua igreja. Deus está dizendo, eu falo para essa igreja há anos, tira o passaporte. Quando eu falava para vocês, tira o passaporte, eu ainda não tinha tirado o meu. Eu tirei o meu em abril, estava pegando o voo para a Europa em novembro. E eu não parei, já conheci alguns estados do país. Já fui para a Europa de novo. E a gente vai rindo bonito, sem um tostão. Entro no avião e falo, Jesus, não posso comprar uma bala nesse aeroporto. Porque uma bala que a gente compra aqui é R$2, lá é 12, 15, 20. Até quase infartei um dia, eu e Érica indo na rodoviária. E aí eu falei, Érica ali, ó. Eu juro que eu li 3 fandangozinhos Cheetos por R$10. Aí paguei, o homem me deu 1. Aí eu falei, cadê os outros? Ele é R$10, irmão. Eu não quero isso não. R$10 um pacotinho desse tamanho. Eu falei, que país é esse, gente? Ei, mas quem te envia te garante. Mas você precisa estar preparado para tudo. Você precisa compreender Jesus. Seja conduzido no deserto aqui. Porque para onde Ele for te enviar, quando você chegar lá, você não vai ter problema. Você já está familiarizado com tudo que as trevas vai tentar fazer para diminuir a mensagem que você é. Você só precisa entender o que você carrega é aqui. E quanta gente desprezando. Quanta gente não entendendo o que é. Se você não vai, você pode orar para quem vá no seu lugar. Mas a nossa mentalidade, ela precisa mudar de verdade. Porque não adianta, vou tornar a dizer, não adianta chave, não adianta segredo, não adianta porta se tu não muda a mentalidade. E a sua mentalidade é crer naquilo que ninguém crê, Kátia. É confiar naquilo que ninguém confia. Eu falei esses dias para algumas pessoas que eu senti uma grandeza de Deus nesses últimos cultos, uma honra de Deus. Não é porque eu tenho a síndrome de quem precisa ser honrado, não. Irmãos, sabe porque as pessoas, elas me acham um pouco... nossa, você é arrogante. Falei, não, irmãos, eu só tenho identidade. Quem tem identidade vai sempre parecer que é arrogante. Porque eu não fico esperando ninguém... como é que fala um dos 5...
da linguagem de amor. É palavra de afirmar. Irmão, não tem problema com isso não. Porque se ninguém afirmar para mim, eu já afirmei. Eu não estou nem aí para quem não acredita. Porque para crer nesse ministério, para crer que Deus iria restaurar a vida, para crer que Ele ia enviar pessoas chaves, para crer aonde Ele ia, eu tive que crer sozinha. Era eu e Ele. Para a gente estar aqui nesse espaço, eu tive que crer sozinha. Que Ele tinha dito para mim. E fazer e levar isso para o coração de outros. Rose, você crê comigo? Pastora Cátia, você crê comigo? Malena, você crê? Pastor, você crê? Creio. Então vamos embora. Quando disserem não vai dar certo, não vai acontecer, você pode olhar para mim, porque eu vou continuar crendo. Ainda tem um lugar, Nélia, que a gente precisa chegar. Ainda está sendo desenhado, pastor Luiz, para me entregar. Mas eu já estou crendo. Eu já estou colocando os meus pés lá. Nada a ver com o propósito que eu tenho que cumprir. Mas eu não vou deixar de curar. Eu não vou deixar de libertar. Amém? Eu sou um pequeno Cristo. Foi isso que Jesus fez. Mas Ele tinha uma cruz para chegar. Ele tinha um povo para salvar. Um sangue para derramar. Posso te dizer? Foi por você. E o que você está fazendo com a mensagem que Ele te entregou? O que você está fazendo? Na verdade, o que a gente está fazendo dentro da igreja, né? A gente briga por causa de posição. A gente diz que honra os apóstolos, mas a gente não quer fazer o que eles pedem. A gente quer fazer o que quer. Comece a honrar a Deus, que aí você vai saber o que é honrar seus pais. Tem tanta gente com tragédia, por quê? Porque não honra os pais. E é o modelo original. Jesus sabia quem era o seu pai. Sabia que podia confiar nele. Você pode se colocar de pé? Deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Até você é crente há um tempão. Eu amo esse meu obreiro. Esse meu obreiro, quando manda ele me pegar, ele fala: vamos lanchar, pastora. A P, é a P, né? Vamos lanchar. E ele: não sai enquanto eu não vou. Não, peraí, a senhora vai agora? Mas é sobre esses exércitos que o Senhor disse que nos daria. Os exércitos de menino. Na época eu fiquei desesperada. Como é que vai ser isso? Mas cada dia que passa, eu tenho visto Deus levantar um exército. E esse exército precisa estar comprometido com Ele. Jesus, como líder, ele precisava, ele não podia ficar lá, passar tempo no deserto, fazer uma casa no deserto, uma moradia no deserto, porque ele estava com um problema existencial. O pai me colocou aqui, meu pai não é meu pai, minha mãe não é minha... Não, ei! A sua reclamação não vai mudar a sua situação. As suas reclamações não vão mudar a sua condição. Olha para Jesus agora. Tem uma canção, me acompanha aqui, cara. A nossa vida precisa mudar a partir do entendimento que a gente tem da nossa vida. Quando nós éramos pequenos, estou feliz que a minha irmã está aqui hoje. Minha amiga Maria, que vocês sempre ouvem falar dela, né? Maria deu o maior chavão da minha vida. Quando eu fui pecar, e às vezes quando eu vou, ela fala assim: não fale dela. Se você fizer isso, você está ferindo você. Guardo isso. Tem mais de 20 anos. Ande com pessoas que vai te jogar, projetar você para um caminho certo. Pare de querer andar com pessoas que vão te dar vaidade, ou que vão concordar com você o tempo todo, só com a boca e não com o coração e doando a sua vida. Na época, a Maria me deixou tão envergonhada que eu abaixei a cabeça, porque ela sabia quem eu era. E a irmã veio
botou o dedo na minha cara e ela está do meu lado. Quando eu ia virar para ela para falar, não fale dela. Nem comigo, nem com ninguém. Ande com pessoas que vai te projetar para o seu propósito. E hoje eu estou aqui, Maria. Aprendi muito. Feliz pela sua vida. Eu quero perguntar a você: você quer que Cristo mude o seu viver? Você quer reconhecer Jesus como Senhor da sua vida? Mas eu apóstolo, eu já sou crente. Então, você precisa se tornar um pequeno Cristo. É diferente. E aí eu quero orar por você isso. Falar para você como Cristo mudou a minha vida. Como Cristo está mudando a minha vida. Como Ele diz assim, ó, você vai viver isso aqui, porque eu preciso alcançar isso aqui. E aí quando eu olho, eu falo, Jesus, tá bom, mas é difícil. Quando o Senhor falou comigo ontem aqui no lançamento do livro, na conferência, o Senhor falou para mim sobre a tricotomia a tricotomia, dos estados, das capitais do nosso país. Bahia é o espírito, Rio de Janeiro é a alma e Brasília é o corpo. Irmãos, quando eu falei isso lá, como assim? Me explica. E aí eu fui explicando, mas eu posso dizer que ontem Deus me deu uma clareza do nosso estado. E Ele falando, a alma é tudo de lixo, por conta das nossas emoções, por conta dos nossos desejos. E quantas pessoas estão se destruindo dentro da casa do Abba por conta dos desejos, que não abrem mão de nada. E aí quando eu expliquei para uma pessoa, porque irmãos, né, eu e a Érica aprendemos lá, porque lutaram para ensinar a gente que a Brasília é um avião, né? E mostraram foto, mostraram tudo, aí eu estou olhando, mas eu fiquei com a perspectiva de um apóstolo, né? O apóstolo Almir falou que Brasília é uma fênix. E aí, por que uma fênix? A fênix, ela é solitária, insubmissa. Ela queima, ela solta rajada de fogo, porque ela é insubmissa, ela não ouve ninguém. Ela não se inclina para ninguém. E aí quando eu voltei, né, eu vou olhar de novo, eu quero compreender. Compreendi. E uma das coisas que eu tive que falar, estavam alguns líderes, eu falei assim, vocês têm muita dificuldade de ouvir, porque quando eu fui para lá por conta de intercessão e ensinar sobre a guerra de altares, né, para algumas lideranças que faz parte, né, do governo, tal. E alguns líderes, pastores, irmãos, você está falando, entregando o rema do céu, eles vêm, te cortam e falam junto com você. E eu falei, deixa eu falar uma coisa, vocês têm muita dificuldade de ouvir, né? Vocês não ouvem. Aí todo mundo parou, né? Ficou me olhando. Não, vocês não ouvem. E por não ouvirem, vocês ficam aceitando tudo que é profecia, profetada, dá errada e a culpa é de Deus. Parem para ouvir Deus falar quem eu sou. Porque eu não vou ser só mais uma que vim. Eu não vim agradar ninguém, eu vim fazer a vontade do meu Deus. Entenda que fazer a vontade de Deus você não ganha inimigos, você ganha o amor de Cristo. Mas essas mesmas pessoas que não vão gostar de você, elas depois vão dizer, você pode vir de novo? 4 dias depois que você volta? Mas você pode ouvir porque você precisa me explicar algo. Eu falei, eu posso explicar daqui mesmo, meu amor, porque aí é muita guerra. 2 malas quebradas, tu acha que é o quê? Humilhação no aeroporto, tu acha que é exposição no aeroporto? Quem vai pagar por isso? Eu que vou ter que pagar. Honre o que você carrega, mas comece a mudar a sua mentalidade. Quero pedir a você que pegue a mão de um irmão agora nesse momento.
Sai do seu lugar mesmo para você entender que você vai precisar dar passos para mudar a direção da sua vida. Quando você for para lugares, você não vai ficar frustrado. E essa canção, ela chama a nossa atenção para aquilo que Deus quer fazer nessa noite. Hoje a gente entrou na porta e vamos sentar à mesa e cear com Ele. Mas eu quero trazer o reconhecimento de quem Ele é. Eu quero só que vocês ouçam, por mais que vocês saibam, antes de cantar, não faça igual Brasília. Eu estou com a voz muito cansada. Foram quase 15 dias e a gente trabalhou, ministrou todos os dias. Mas só que eu vou cumprir a proposta dele, que é, hoje, o encerramento teve chave, Vitor. Poderosa. Então pega a sua logo. Segredo, porta. Agora Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Precisa se tornar realidade hoje. Isso é uma decisão, é sua decisão. É a decisão de verdade. Olha, cheguei até aqui hoje, no dia 4 de maio, mas eu já preciso mudar para o diferente. Hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusão, mas tudo agora é diferente. Cristo fala toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Faça essa declaração, peça a Ele, mude, Senhor. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Aleluia. Jesus Cristo Você pode virar para a pessoa agora, rapidinho, você vai cantar para ela. Jesus Cristo mudou seu viver. Se você crer, receba. Cristo mudou seu viver. Ele é a luz. Aleluia. Jesus Cristo há mais de, sei lá, eu escutei esse hino quando criança, então tem mais de 40 anos. E eu não tinha ideia da mensagem dele. E eu fui, numa casa, e quando eu cheguei, é uma casa de oração e reunião, e só tinha muitas senhorinhas, e todas elas católicas, todas. E eu fui lá, trouxe uma mensagem, que é uma mensagem que eu quero deixar para você, que Deus hoje, Ele quer trazer o barro que falta na sua vista.
Ele quer trazer o barro que falta na sua visão. Jesus, quando encontrou aquele cego, ele cuspiu no barro e ele disse: hoje, por quê? Os discípulos perguntaram: quem pecou? Foi o pai ou foi a mãe dele? E o Senhor disse: ninguém aqui pecou, mas foi para a glória do meu nome. Uma atitude tua hoje pode mudar a história da tua família. Uma atitude tua em Deus, em permitir que Jesus entre. Deixa ele colocar o barro que falta. Ele cospe e pega, faz a lama, barro com barro, e coloca na visão. E ele diz: volte a ver, por isso que você não pode desistir, porque vai chegar o tempo que ele vai colocar o barro que falta na sua vista. Quando ele conduzir você ao deserto, você está vendo, você está ouvindo. Não há nenhuma intervenção das trevas. É você e Deus. Começa aí. Diferente. Declare para ele, porque a sua decisão hoje é de mudar. Levante-se como intercessor da sua família. Intercessor é aquele que se entrepõe, é que se coloca na brecha para que Deus traga mudança sobre os seus. Está ruim, fulano está desanimado, fulano está desacreditado, mas eu estou de pé, eu estou firme, eu estou crendo que Deus trará a mudança através dele para muitos outros. Aquele que você acha que está caído, Deus está levantando hoje. É por causa da sua oração. Anima o teu coração, pega essa força. Diferente, vamos lá. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim,